Fala galerinha, beleza? Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar sobre, na minha opinião, as top 7, 8. Quer saber? Top 10 percargas mais broken da história. E a gente vai indo da menos broken, das mais broken até, na minha opinião, a mais broken. Galera, outra coisa que eu queria falar é que a gente vai do primeiro lugar da hipercarga mais quebrada da história até o top 10, beleza? Eu vou fazer invertida essa lista porque eu quero ser um pouco inovador. Galera, todo mundo concorda. Eu acho que essa daqui todo mundo concorda. Não tem uma pessoa inexistente nesse mundo que não concorde comigo que a hipercarga do Feng foi uma das mais broken da história da época de lançamento. Sério, mano, pega um Brawler que já é forte e coloca mais força nele, mano. Sério, cara, os caras era muito broken na época do seu lançamento, mano. Vocês não têm noção, velho. Eu tô mostrando aí o vídeo pra vocês, tá? Era muito fácil de carregar essa hipercarga na época do seu lançamento. E não só isso, mano. Além disso, cara, a hipercarga tinha feito muito bom. Cara, o fato das pessoas ficarem atravessando a parede já é quase o fato dele parecer um monstro, mano. Sério. Ainda que a gente tinha aquela mecânica, no caso, né, mano, a mecânica que vocês estão vendo é a mecânica da hipercarga. Na época da hipercarga, né, o fato da hipercarga poder se estender, tá, gente? E ainda tinha essa mecânica. Cara, e eu ainda vou continuar falando com vocês, tá? Mesmo que parecesse inútil, galera, essas pipocas também eram muito roubadas na época do lançamento. Porque elas davam 2.280 de dano. É muito dano pra uma fucking pipoca. É muito dano, mano. E outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Por quê? Porque a hipercarga do Feng tem basicamente os mesmos efeitos de atualmente. Que é, no caso, a hipercarga. Que é, no caso, são os mesmos efeitos. Só que a diferença é que a recarga dele era muito mais rápida. Outra coisa, o poder de estrela do chute dele, mano. Cara, mano, aquilo ali dava ódio, cara. Por quê? Porque, cara, se você conseguisse usar o poder de estrela de chute na hora certa, você simplesmente dobrava a recarga da hipercarga, mano. Não lembro se é exatamente desse jeito, cara, mas, sério, mano, era muito chato, velho. Maluco, eu fui forçado a jogar com essa hipercarga, mano. Sério, eu fui forçado a jogar com ela porque não dava, mano. Eu joguei com ela e mais algumas outras que vocês vão ver mais pra frente ao longo do vídeo, beleza? Mas essa daqui é o top 1 e bora pro top 2. Segunda hipercarga, né, mano, é a do Edgar. Galera, mano, cara, simplesmente, por quê? Porque o efeito da hipercarga é basicamente fazer ela assim infinita, mano. É tipo como vocês viram da Shelly, né? Por quê? Porque era a mesma coisa. Dava pra ficar ciclando hipercarga, beleza? Então, mano, era muito ridículo, cara. O Edgar conseguia matar um Bull brincando, mano. Brincando que ela conseguia matar um Bull, velho. Cara, acho que ela merece muito bem o segundo lugar, tá, mano? Ela merece muito o segundo lugar, sério, mano. Cara, essa hipercarga ela era infinita. Ela era literalmente infinita, né, mano? Sério, mano. O Edgar só acabava com a hipercarga, mano, nessa época, se ele conseguisse, se ele dizimasse o time inteiro. Quando ele dizimasse o time inteiro, aí sim que ele poderia acabar com a hipercarga, mano. E, cara, eu não lembro muito bem se tinha essa mecânica, né? Mas se tivesse, mano, era muito roubada. É porque realmente não vi muita gente testando isso, né? Se a hipercarga do Edgar também se as hipercargas também se acumulam no cofre, mano.
eu não vi tanto isso não, mano. Graças a Deus, porque, cara, se isso fosse verdade na época, cara. Cara, é muito ridículo mesmo, mano. Cara, se isso funcionasse no cofre do modo roubo, mano, eu ia me matar, mano. Sério, cara, maluco. Cara, o Edgar, ele antigamente, ele hoje em dia é conhecido como no Skill. Cara, eu acho que o Prince, cara, sério, mano. Ele sempre foi conhecido como no Skill, mano. Cara, a Supercell não deixa o Edgar em paz uma vez broken, né? Pô, não, começa aquela desgraça lá que vocês já viram, chamado Edgar Apocalipse. Ó, mas como vocês estão vendo, não, graças a Deus isso não é verdade, tá? Não dá pra você estender hipercarga, né? Sério, mano, é muito ridículo, velho. Sério, mano, era muito ridículo a hipercarga do Edgar na época, cara. O Edgar virava top 10 bichos mais quebrados da história, mano, com essa hipercarga. Galera, realmente não achei muito vídeo mostrando como era a hipercarga do Leon, tá? Só que, mano, o que tinha mais sem Enzo Johnson? O que tinha de especial nessa hipercarga? Calma, maninho, que eu vou te explicar. O que tem de especial nessa hipercarga, pelo menos na época do lançamento, é que ela tinha deixava o Leon muito bufado com aquele poder de estrela de cura, que deixava ele com cura infinita e ainda não perdia a invisibilidade ao atacar. Pelo amor de Deus, Enzo, fala direito. Ele ficava muito quebrado, sério, mano. Vocês não tem noção, cara. Maluco, o Leon ativava isso e matava metade. E matava dois de 3 brawlers do time. Simples. Ah, mas Enzo, por quê? Simples, porque o terceiro brawler do time era um Feng. Aí também não dá. Mas sério, cara, ela era muito broken, mano. Em terceiro lugar merece ficar ela. Olha que eu faço a hipercarga. Galera, outra hipercarga, mano. Sério, mano, basicamente, cara, as primeiras hipercargas que apareceram aqui, mano, todas vão ser da época da Startup Studios, tirando a do Mico, né? Porque a do Mico é do Mico e a do Dynamite também. Apesar de eu achar ela bem fortinha, tá? Tanto na época quanto até hoje, né? Só que, cara, a gente também tem que ter os meninos, né? E cara, a desgraça, né, mano, é o fato, cara, dessa hipercarga ela se estender. E o Lu podia colocar basicamente supers infinitas. Isso ficava muito fácil. Era muito fácil carregar. Ficar estendendo hipercarga, igual basicamente a do Edgar. Só que um pouquinho pior, porque galera, simples, mano. Apesar de todo mundo ficar congelado, mano, o Low, ele é um sniper. O sniper só consegue atacar um de cada vez. Não é igual o Edgar, que ele podia ir pra cima do... Que ele podia ir pra cima. Que ele podia ir pra cima do Blue e logo em seguida ir pra cima da Shelly. Basicamente isso, tá? Só por exemplo, cara, lembrando, tá, galera? Tem que contar também, mano, que o Lu tem uma das formas de controle mais clássicas da história, que é a sua hipercarga, né, mano? Hoje em dia também é uma desgraça. Então, né, mano, sério, é muito ridículo, cara, o fato do Lu, né, mano, essa hipercarga assim, cara. Maluco, literalmente nenhum assassino conseguia se aproximar dele sem morrer antes. Cara, é basicamente uma hipercarga, mano, que não dá. Ela é muito forte, mano. Ela merece estar aqui. Galera, a hipercarga do Mr. P, né, mano? Cara, basicamente, cara, se eu não colocasse isso na lista, mano, é basicamente um crime, cara. Só que, na minha opinião, ela não é tão broken quanto essas outras, beleza? Mas, mano, bora concordar, né, mano? Mesmo que hoje em dia ela ainda seja uma desgraça, ou seja, poderia estar jogando com ela ainda, né? Até poderia, né? Só que o nerf literalmente piorou muito o pinguinzinho, mano. Então, cara, né? Aí, mano, não faz muito sentido
é de colocar a gente jogar com essa hipercarga, porque vocês vão achar que ela é inútil, né? Mas primeiramente ela não é nem inútil, nem hoje em dia ela é inútil. Então pegar aquela na época do lançamento, mano. Por quê? Cara, é 2 pinguim com mais vida, mais dano, mais velocidade. Você tinha que dar mais de 10k de dano pra conseguir fazer alguma coisa contra esses pinguins no cacete. E ainda por cima vinha o Mr. P. É basicamente vinha o Mr. P junto, mano. Aí, cara, tu coloca. Aí, cara. Aí, mano, você ainda tem aquele acessório, mano. Aquele acessório que consegue. Aquele acessório que aumenta mais um pinguim, mano. Aquele acessório que dá mais um pinguim, cara. Não dá, bem. Aquele acessório que dá mais um pinguim, mano. Não, mais um pinguim, não. Aquele acessório que aumenta as coisas do teu pinguim, mano. Aquele acessório é uma desgraça, bem. Nossa, mano. Porque imagina, os caras com mais vida, mais dano. Ainda por cima vem outro pinguim com mais vida e mais dano também. E hoje em dia, né? Os pinguinzinhos, eles perdem vida. O Mr. P tá com menos slow, mas na época não, mano. E olha que essa hipercarga foi recente, né? Então acho que vocês lembram muito bem do pesadelinho que era. Do pesadelinho que era jogar com a conta o Mr. P de hipercarga, mano. E, mano, tu tinha que orar pra ter, Deus, pra que o bichinho não pegasse essa desgraça, ou então não tivesse, porque senão tu tá fudido. Era absolutamente isso, cara. Você não podia fazer nada. A única coisa que você podia era sentar e chorar, mano. Era essa hipercarga, era muito quebrado, mano. Era muito quebrado. Cara, essa hipercarga, mano, ela era uma desgraça. Então galera, eu tô pegando o vídeo aqui do Tangerino simplesmente porque eu não achei esse vídeo, tá? Vou ver daqui depois se eu acho, tá? Galera, acabei achando o vídeo, tá? Então vou falar aqui com o vídeo original, tá? Então, velho. Cara, essa hipercarga no lançamento, mano, era basicamente uma mutação do Rico 2.0. E quando eu tô falando da mutação, eu tô falando da mutação mesmo, mano. Não tô falando do novinho poder wasabi. Eu tô falando daquela mutação desgraçada que fazia com que eu te matar. Sério, mano. O poder wasabi do Rico hoje em dia tá uma bosta, tá? Por quê? Porque, cara, primeiramente, mano, não ricocheteia super. E a hipercarga... E bora ser sincero, né, galera? A hipercarga do Rico faz melhor hoje em dia. Mas, mano, era muito ridículo, cara. Porque, mano... Cara, você sabe, mano, de outra mecânica que era uma desgraça que também tinha junto com esse pequeno detalhe, é o fato da super do Rico acertar mais de uma vez. Sim, galera, a super do Rico acertava mais de uma vez. Maluco, se isso daqui fosse lançado na época que as hipercargas elas recarregavam ao dar dano, mano, simplesmente o mundo ia acabar. Por quê? Porque, cara, essa hipercarga, mano, porque, mano, hoje em dia ela ainda é uma desgraça, só não é tão desgraçada porque ela não acerta mais de uma vez. Porque, galera, se vocês não sabem, né, a super do Rico não acerta mais de uma vez, tá? Mas na época ela acertava com essa desgraça de hipercarga, mano. Cara, eu diria que a hipercarga do Rico é mais forte do que a própria mutação, bro. Simplesmente, mano, porque as pessoas acertavam mais de uma vez. O fato da super acertar mais de uma vez era o simples fato da desgraça, mano. E, cara, vamos ter... bora ter... E, galera, vamos falar de outra hipercarga de 2024, beleza? 2024 mesmo, porque, cara, Startum Studios é de 2023, né? Bora falar sério. Então, bora pra ela logo. Galera, simplesmente, mano, o que eu posso falar, né? Aí vocês podem falar, mas hipercarga do Mortis é broken. Atualmente também. Maluco, deixa eu te explicar, tá?
ela foi nerfada e a recarga dela agora tá uma bosta, né? Porque, mano, antes, né, mano, o meta favoreceria o mods. E não só isso, cara. Além de favorecer o mortes, mano, ela também, mano, tinha um efeito, mano, muito ridículo, cara. Porque ela podia matar tanque, mano. Tipo, cara, em 2023, se o Mods visse um bull, ele chorava. Agora, nessa época aí da hipercarga do Mortis, se o bull visse o Mortis, ele que chora. Porque a hipercarga dele é muito fraca, muito braba, mano. Só que o cara que não tá colaborando, né? O cara que tá na gameplay não tá colaborando aí pra vocês, tá bom? Mas hoje em dia tá muito mais difícil de carregar, mano. Sério, velho. Era uma hipercarga muito boa. Hoje em dia é muito difícil de carregar. Né, mano? Eu não lembro mais qual top que tá, né, mano? Deixa eu me lembrar aqui, né, mano? Tá mais... Ó. Então, mano. Mas, cara, sinceramente, mano, essa hipercarga era mais desgraça. Mas, mano, é uma hipercarga, cara, que ela demora pra pegar. E, sério, mano, eu nunca entendi porque que nerfaram ela, mano. É uma hipercarga, mano, que eu gostava que era broken. Eu gostava dela, mano. Eu gostava dela de ser broken, mano. Sério, mano. Não. O Griff tacando a super no Mortis enquanto ele tava imune. Bem, né, mano? Eu, sinceramente, cara, não sei muito bem o que falar, né, mano? Aqui, cara, na sério, mano. É muito ridículo. É ridículo, cara, se apertar no lançamento e basicamente até, se eu não me engano, a chegada das outras 6 hipercargas. Até mais ou menos a temporada da hipercarga do Chester, ou foi a temporada da hipercarga do Mr. P, né, que no caso são as 2 hipercargas do Capiroto. A do Chester que eu vou mencionar um pouco depois, tá? Só que eu não vou mencionar ela ainda não. Porque, sinceramente, cara, o efeito da explosão, mano, de acordo com os meus testes ultra mega maravilhosos, mano, cara, se não for um mapa fechado pra caralho, mano, é bem fácil de desviar até, mano. Não é difícil de desviar, sério, mano. Pegar até que bem fácil de desviar, tá? Então, eu não vou estar considerando assim não, mas vou considerar começar um galera, essa daqui eu acho que é a única hipercarga que eu vou falar sobre. Não, mas é uma das únicas hipercargas que eu vou falar sobre, que eu vou conseguir mostrar aqui como é que ela está broke atualmente. Apesar dela ter levado um nerfzinho bem chato, mano, a hipercarga do Frank ainda presta. Galera, vou falar uma verdade aqui, tá, mano, que eu quero falar sobre, tá? Tem uma coisa que eu quero falar sobre aqui. Galera, lembrando, eu não consigo jogar, tá, beleza? Bem, aqui tô na amistosa pra poder pegar logo a hipercarga dele. Bem, eu poderia fazer isso com o Feng? Poderia, só que eu tive preguiça, né? A do Frank realmente não vale tanta pena mostrar como num vídeo, beleza? Porque realmente não vale a pena você mostrar. Não vale a pena, na minha opinião, mano. Beleza, né, mano? Outra coisa do Frank, mano, que foi hipercarga, cara. É que, sinceramente, mano, é uma hipercarga, cara, que, na minha opinião, né, mano, pelo menos tu tem que ser muito esperto com ela, mano. Ah, e lembrando, ela não lançou com a mecânica do...
com a mecânica de aumentar o tempo da hipercarga enquanto dá dano. Sinceramente, cara, eu acho que nem faria sentido pro Frank, né? Por quê? Simplesmente porque a hipercarga que o Frank não é feito pra atingir várias pessoas igual o Ed, igual o Fang, entendeu? É por isso que eu... Então, né? Bora pra outra hipercarga. Mano, essa era uma outra hipercarga que na sua época era uma desgraça completa. Só que hoje em dia ela não é tão boa assim. Eu tô falando da hipercarga do nosso peixinho. Do nosso taca camarão, o Hank, né? Piada broxa com o título dele, né, mano? Cara, primeiramente, né, que ainda assim hoje em dia ele carrega a hipercarga tomando muita porrada. Isso é bom, porque ele é um tanque. Um tanque é pra tancar, né, ô cara. Ou sei lá, eu sou uma banana, né, talvez. Ou sei lá, sou uma banana, talvez, né, mas... Até onde eu sei, a hipercarga do Hank é muito broken. Por quê? Porque o negócio era teleguiado, Bruno. Mas não é o teleguiado de hoje em dia que parece que o negócio tá vejo. Não, maluco, eu tô falando teleguiado que ele dava uma volta inteira assim no mapa, mano. Tipo, desse jeito aqui, ó. A hipercarga do Hank dava uma volta inteira, assim, sabe? Ela dava uma volta inteira nos caminhos, por exemplo, pra acertar o Spike, tá vendo? Nada funcionava contra essa hipercarga na época, mano. Olha, tô vendo que ela faz umas curvas, mano. Ela tá fazendo umas curvas aí, mano. Sério, cara, ela é muito roubada, mano. Mas só que eu não queria que ela fosse nerfada porque eu amo o Hank. Mas, galera, sabe uma coisa que eu sinto saudade, velho? Enquanto eu tava vendo esse vídeo aqui, velho. Sabe uma coisa que eu sinto saudade, cara? Que eu queria falar com vocês, mano. Cara, eu sinto saudade, mano, dos Hypercharge Unleashed, mano. Que você podia pegar a hipercarga que você quisesse e jogar com ela, né, mano? No caso, fazer, tipo, escolher o modo. E aí, qual hipercarga que você ia jogar, se eu não me engano, não sei, né? Eu não lembro muito bem como era. Mas, sério, mano, eu tenho muita saudade disso, velho. Galera, outra hipercarga que veio broken, né? Broken até hoje, apesar de ter levado um nerf singelo, né, mano? Só que, cara, eu espero, mano, que essa hipercarga leve o pior nerf da sua vida. Porque, cara, vocês viram os estragos, o estrago pequenininho que ela faz no tadinho da RT, né? Eu sinto dó da RT, mano, porque ele foi lascadinho, mano. Ele foi lascadinho do 2.0, mano. Simplesmente porque tem um fucking Chester na partida. Ok, né, mano? Sério, cara, essa hipercarga é uma desgraça, mano. Quando pega, cara, é quase impossível de desviar. Só se o mapa for extremamente aberto, ao ponto de não ser tão difícil assim você desviar dele, sabe? Mas, cara, até o momento, né, mano, essa hipercarga ela é muito quebrada ainda, né, mano? Então, galera, se você gosta do Chester, aproveite a hipercarga antes que ela seja nerfada. Galera, essa é uma hipercarga, mano, que a galera não enxerga, né, mano? Então, mano, como... Ah, não, eu acho que tem, né, vídeo assim. Eu vou lá ver depois, ver se eu acho, tá? Ah, sai daqui, ô... Sai daqui, ô cabeçudo. Vem cá, sai daqui. Morre, cabeçudo. Morre. Morre. Morre logo, desgraça. Morre. Obrigado. Galera, eu quero falar especificamente dessa hipercarga na época do lançamento, né, mano? Deixa eu ver se ele Hypercharge Unleashed aparece, né? Mas pra quê, né? Ah, vai acontecer toda a mesma coisa, né? Então eu vou falar aqui logo, né? Ai, as irmãs, essa hipercarga tá broken até hoje. Por que eu tô falando igual da Dynamite mesmo, mano?
Tá, mas continuando. Mas essa hipercarga tá quebrada até hoje. Por que você não tá pegando a versão de hoje em dia? Sim, galera, eu sei que a hipercarga atualmente ela tá broken. Ela tá broken atualmente, só que eu quero falar uma coisa com vocês. O que tu quer falar? Então, né, uma coisa que eu quero falar é que o é muito quebrado. Tá, mas deixando isso de lado, né? Mas deixando isso de lado, né, mano? Porque os caras tomam 855 nerfs. Cara, se o Larry Lowe tomar um singelo buff que adicione apenas 1 de vida, 1 ou 1 de dano pra ele, o bicho vai ser o cara mais quebrado do mundo, porque esse cara só leva nerf. Mas galera, essa hipercarga ela sim tem potencial, tá? Na época do lançamento, porque a galera não via tanto assim, potencial porque, cara, a hipercarga do Feng, a hipercarga do Dyna lançou junto com a do Feng, junto com a do Feng, junto com a do Ki, não, junto com a do Ezra, junto com a do Leon e junto com a do Lu. Ou seja, né, mano, ela é uma hipercarga que também é uma desgraça junto com todas elas. Já que ela podia se regenerar, já que ela podia aumentar o tempo dela ao dar dano. E tu sabe que o Dynamite é o Dynamite, né? Aí que você já ligou todos os pontos, né? Então sim, vai estar no top 10 pegando mais brokens, né? E galera, acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque eu já não tenho mais certeza de nada na minha vida, tá bom? Então tá. Galera, então, mano, eu queria finalizar esse vídeo com chave de ouro, né, cara? Porque, mano, eu sinceramente nem sei, cara. O vídeo era para ser um top 10, só que eu acabei... Só que se pá, eu fiz um top 1 milhão, tá? Então, eu só fui listando as hipercargas aleatórias. Essas todas são as hipercargas aí. Vou ver se eu consigo colocar na edição, senão eu vou refazer... Senão eu vou editar depois, porque eu ainda preciso postar nesse vídeo. E outra coisa que eu queria falar com vocês, mano, é que, cara... mano, tá muito difícil mesmo fazer, por quê? Porque, cara, ainda tem que estudar ali, tem algumas coisas pra fazer. Eu queria, e sim, galera, era pra eu fazer o vídeo aqui no Brawl 2022, só que eu acabei tendo essa ideia no meio, então eu pensei pra fazer ela, sabe? Então, né, galera, é isso, eu tô indo com vocês e eu espero vocês vai ver meus vídeos. Me ajude a bater a meta de 100 inscritos para o meu Special Creator. Eu queria muito que vocês me ajudassem nessa meta. Só que eu virou um Special Creator, né? Estou mais conteúdo para vocês, sem estar com aqueles pique bosta que eu tenho. E... entendeu, mano? Ou seja, cara, basicamente, mano, ou não tô entendendo. Então, né, mano, bora. Então, né, cara, esse foi o vídeo e tchau. Então, né, galera, esse foi o vídeo e tchau. Pelo amor de Deus, Enzo. Quantas animações você tá tendo que meter aí, né? Mas penso. Tchau, eu tô indo embora e fui.